Shalom, shalom, amados, sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus, nós queremos agradecer a presença de todos que vieram para ouvir uma palavra aí da parte de Deus, nosso apóstolo, Éder Gregório. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas, Pai. Nós queremos receber de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Pai. E sabemos, ó Rei da Glória, que as coisas se modificarão através da presença do Teu Filho em nosso meio, Papai. Temos entendido, ó Rei da Glória, que há diferentes manifestações de unções, há diferentes manifestações de hierarquias espirituais, ó Pai. Tu preparaste esse momento, Senhor, para que Teu Filho impartisse sobre nós aquilo que Ele tem carregado em Tua presença, Pai. Sim. Sabemos, ó Rei da Glória, que quando nós temos realidade espiritual, Senhor, para transferir verdadeiramente, ó Pai querido, se há um povo sedento, Senhor, se há uma terra, Pai querido, para ser arada, para ser tocada por sementes novas, ó Pai querido, por uma chuva nova, papai, em nome de Jesus, assim tu fazes, ó Deus, e nós estamos aqui no meio do teu povo para receber isso, ó Pai. Nosso ministério, o Ministério Morra, vem viver, Senhor, está aberto a essa manifestação que o teu filho tem, meu Deus, a nosso favor, a favor do teu povo na terra, Pai querido. E em nome de Jesus, a nossa cidade, Senhor, impactada será, Senhor, pela presença do teu filho nesse ministério, Pai. Porque para nós sabemos que espiritualmente teu filho tem colocado os pés na nossa cidade aqui de Duartina, Senhor. E saberemos, ó Rei da Glória, que as coisas se modificarão, a atmosfera nesse lugar se modificará, meu Pai. Em nome de Jesus, coisas que eu, meu esposo, ó Pai querido, pela limitação da nossa patente, ó Rei da Glória, nessa cidade, serão destravados, ó Pai, por quanto, há uma patente chegando neste lugar, Amanda. Nós queremos honrar essa patente, papai, neste lugar, Mando, que ela seja bem-vinda, juntamente com os exércitos celestiais que teu filho carrega, alocado ao seu ministério, que obedecem, sim, à voz da tua palavra, meu Deus, e ao comando teu, papai. Em nome de Jesus, nós te honramos, nós te glorificamos, te bendizemos, porque tu tens trabalhado a nosso favor, papai. Obrigada, porque tu disseste a esse pequenino povo, aprove o Senhor entregar-lhes o reino, e nós tomamos posse desse reino, papai, e honramos a ti, glórias e honras ao teu nome, pai, e queremos também honrar o nosso líder, pai querido, nosso apóstolo Éder Gregório, Senhor, com tudo aquilo que tem carregado e tem trazido em amor para as nossas vidas, pai. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, agradecemos a cada um, papai, que tem se disposto a ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, amados. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Antes de nós passarmos para o apóstolo, eu queria falar algo que, assim, a minha esposa está com ele há 4 anos, eu estou dia 19, agora vai fazer 1 ano. E às vezes as pessoas perguntam assim, né? Quando eu falo de paternidade, falo do apóstolo, para algum amigo, alguma coisa, o cara fala, cara, eu não consigo entender isso aí. Ele é um homem igual você, não muda nada, é Deus que faz as coisas. E as pessoas não conseguem, às vezes, entender a dimensão de uma unção ou de uma autoridade no mundo espiritual. Sim. Então, a necessidade de a gente ter uma liderança, ela é muito clara, assim, para mim, porque eu sei o quanto eu sofri, o quanto eu fiquei enroscado sem uma paternidade, Sim. sem um pastoreio, sem alguém para estar me liberando no mundo espiritual. Nós temos que entender que, às vezes, a pessoa fala assim, ah, mas o que que é pai? Você vai na casa dele, vai na sua casa, você fica ligando para ele todo dia? Não, ele não tem nem tempo para isso. Às vezes a gente demora 3, 4 dias para receber uma resposta dele de um WhatsApp, porque ele tem um monte de coisa para fazer. Então, não é essa coisa que às vezes a gente pensa, mas é o mundo espiritual que está sobre a sua vida que vai mudar. A paternidade, ela vai trazer sobre você algo que você vai ser liberado, ativado, para você romper. Aleluia. E ele está a 2.000 e poucos quilômetros de mim, mas tem uma atmosfera, uma autorização no mundo espiritual. O inferno sabe, os demônios sabem, as potestades sabem, o céu também sabe que eu tenho um pai, que eu tenho alguém, que eu tenho uma referência. Então é isso que você precisa. Talvez você esteja travado em algum lugar, em algum ponto da sua vida. Fala, por quê? Porque você não tem pai. Jesus. Porque você está órfão, porque você fica enroscado no mesmo lugar, porque não tem quem te represente no mundo espiritual. Não tem quem te ative no mundo espiritual.
Não tem quem te lance no mundo espiritual. A palavra de Deus fala assim que os filhos, eles são flechas na aljava dos pais. E quando nós nos tornamos filhos, eu me torno uma flecha na aljava do meu pai. E ele vai me lançar. A flecha, ela é lançada. E ela vai estar trabalhando a meu favor e a favor do ministério, a favor da rede, a favor dele próprio, a favor do reino. É um funcionamento do corpo de Cristo. Então, nós precisamos de uma paternidade. Graças a Deus pelos irmãos que estão ligados às nossas vidas aqui, mas eu quero te incentivar, você que está assistindo essa live, você que está assistindo esse culto, e você não tem uma paternidade, você não tem essa ativação, se ligue a alguém, ore ao Senhor, fala, Senhor, quem é meu pai? Quem vai responder por mim no mundo espiritual? A quem eu vou recorrer? Ah, eu já tenho Deus, tudo bem. Ah, mas ele é homem, que nem você, eu sei. Ele faz xixi, faz o número 2, ele come, eu sei também, eu sei disso. Sim. Eu já estive com ele come mesmo, é verdade. Já fiquei do lado dele assim, ó. Porventura foi uma experiência tremenda, porque ficar perto dele, o estilhaço é muito bom, porque a primeira carne que sai do churrasco vem ali pro homem, você tá do lado, você lambisca junto, entendeu? Então o estilhaço é tremendo. Então o pai, sentei do lado assim, ó. Tô ali junto. Ele come, ele vai no banheiro, eu sei tudo isso, eu também vou. Só que o que ele tem no mundo espiritual Aleluia. é o que faz a diferença. Aleluia. Aqui na Terra eu sou igual a ele, sou homem, tenho 2 braços, 2 pernas, também, mesma coisa, normal, beleza. Mas e no mundo espiritual, o que que você tem? É, Deus, O que tremendo. que você está precisando? Não é alguém que te ative nessa terra, é alguém que te ative no mundo espiritual mesmo. Eu quero dar uma palavra rapidamente aqui para a gente poder entender um pouquinho do que a gente está falando. Êxodo 16, do 14 ao 35, mas eu vou ler menos. E quando o orvalho que havia caído se evaporou na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que era. É. Presta atenção que eles são os filhos de Israel. Não são qualquer pessoas. Eles eram o povo de Deus. Mas quando o maná caiu, eles perguntaram: o que que é isso? E é exatamente aí que entra o pai. É aí que vai entrar, porque olha o que Moisés responde. Isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Aleluia. Isto é o que o Senhor ordenou, que cada um recolha o que se consegue comer. Esse é o pai. Eu vou ter minhas limitações, mas o alimento vai vir, porque eu sou povo, eu sou filho de Deus. É. Mas às vezes está na minha cara o alimento, eu não vejo. Aí entra meu pai. Fala, come, filho, isso aqui é alimento do céu, é para você. Aleluia. Que é o que eu falo de ativar. Aí ele vai me nutrir com aquela palavra, com aquele alimento que eu não estava enxergando, Sim. e ele me libera. Aleluia. E com a força daquela comida, eu ando um tempo. E daqui a pouco, se eu enroscar de novo, ele fala, filha, a comida está aqui, come. É. Aí você come, com a força daquele alimento, vai mais um tempo. Aleluia. Então, para isso que você fala, mas para que serve isso? Né? Às vezes o pessoal fala, para que serve isso? Fala do apóstolo, do pastor, ou de um pai espiritual. Isso serve para fazer você achar a comida que você está passando fome com a comida na sua cara. É para isso que o pai serve. Amém? E essa outra parte de, é só um homem. Então, Davi, porém, disse aos filisteus: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês nas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu em rosto ao chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Derrubou o filisteu e o matou. Davi correu
pôs os pés sobre ele, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saaraim até Gate e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Davi era só um homem também. Só que tinha um exército lá correndo, fazia 40 dias, cedo e à noite. E Davi era um homem. Então a diferença da paternidade é um homem que tem uma revelação do céu que um exército inteiro não tem. Verdade. E aí quando ele olha aquilo, ele fala assim, ele está enfrentando, vocês correm porque vocês pensam que eles estão enfrentando vocês. E vocês são pequenos e mais fracos. Mas a leitura que Davi faz, ele está enfrentando o exército de Deus vivo. Então não tem nada a ver com a gente. Então o pai, ele olha e fala assim, não, filho, pode ir, peraí, deixa eu ir lá, porque ele está enfrentando o nosso Deus. Aí depois ele destrava, porque aí todo o exército foi e matou todo mundo lá e pegou despojo e fez toda aquela festa. Mas enquanto Davi, que já era o rei ungido daquele lugar, já era a paternidade daquele lugar, já era o responsável por aquele povo, não entrou em ação, ficou todo mundo parado. E era um exército, passando vergonha todo dia. Você quer parar de passar vergonha? Arruma um pai para você. Amém? Em nome de Jesus. Apóstolo, está com a palavra. Muito obrigado pela honra. Obrigado por ter aceitado o convite. Que Deus te abençoe. Você é uma bênção na nossa vida. E eu vou parar de falar, senão vai dar B.O. aqui. Um beijo. Amém. Glória a Deus. Eita, glória, shalom, shalom, shalom. Shalom. Na verdade, a honra é minha de estar aqui. E, sinceramente, para mim é uma honra estar podendo fazer parte dessa família, dessa casa, da história desses dois guerreiros que realmente têm mostrado os frutos do Senhor, que têm mostrado as virtudes do Senhor, que têm mostrado a graça do Senhor. Como eu amo ver como o Senhor tem trabalhado, como o Senhor tem feito, como o Senhor tem restaurado o chamado, ministério, família. Isso, para mim, na verdade, é o maior motivo de alegria. Na verdade, então, eu digo que o prazer todo é meu. Glória a Deus. Viu? Amamos vocês. Glória a Deus. Eu quero pegar esse gancho, né? Não tem como mudar disso. Vamos pegar esse gancho. Abra a tua Bíblia em João. João, capítulo 6, verso 60. Eu quero discorrer um pouco acerca disso, o que é uma paternidade, o que isso implica sobre a minha vida, o que isso faz comigo, o que isso me transforma, o que isso pode ocasionar em mim, né? Veja só, Jesus, ele está... Eu vou pegar o primeiro gancho que o pastor veio falando acerca do pão. E no capítulo 6, Jesus multiplica o pão. Eu vou ler bem no final, no verso 60 em diante, mas eu quero contextualizar você um pouco aqui. Jesus, então, ele multiplica os pães, Jesus multiplica os peixes, e ele vai ali, e Jesus, então, depois, no verso 16, ele anda sobre o mar. Depois, no verso 22, Jesus, então, ele diz assim, eu sou o pão da vida, eu sou aquele que alimenta. Então, veja, primeiro ele multiplica os pães. Primeiro ele faz o milagre natural e depois ele vem dizendo, olha, eu sou esse pão que vocês comeram e eu sou o pão que foi dado a vocês no deserto. Vocês comeram e se alimentaram da minha essência. E eu alimentei vocês por 40 anos. Eu sou o pão que caiu do céu. Meu pai, na verdade, meu pai deu de comida para vocês, mas eu sou o pão vivo. E aí começa, então, uma falta de entendimento. Mas no verso 60, ele diz assim, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido isso, tais palavras, disseram, duro esse discurso, pode ouvir. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras,
interpelou-os, isto vos escandaliza? Quem será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. A palavra que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e os que haviam de trair. E prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Veja só, eu li um texto que parece que vai para um lugar, mas eu quero falar ir para uma outra questão aqui. Veja, queridos, hoje nós falamos muito acerca de paternidade, paternidade, paternidade. E eu até, na verdade, digo que estamos em uma era chamada Era dos Mentores. Em todo tempo você está vendo um mentor que se coloca a ensinar, que se coloca a chamar pessoas. Nós vemos que estamos realmente no entendimento do que é uma mentoria, do que é um acompanhamento, do que é ter um professor, de que é ter um mestre, de que é ter alguém que vai te acompanhar para que você possa prosseguir por um caminho. E isso não é mal. Porém, para mim, a maior essência de paternidade, e na verdade eu pego essa palavra de Jesus que ele diz assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, as minhas palavras são espírito e vida. As minhas palavras são espírito. Então, quando nós começamos a falar de paternidade, na verdade, nós temos que começar em um campo espiritual para vir para um campo alma, para vir para um campo carne. Ou seja, quando falamos de paternidade, não falamos somente de você ter uma pessoa que vai te orientar. Como o pastor disse, veja só, irmãos, como isso funciona? Como isso pode dar certo? Uma pessoa que mora a 2.000 quilômetros, uma pessoa que, na verdade, nós não nos conversamos assim, que parece que, quando fala, parece que a gente tem que estar todo dia prestando um relatório, né? E não é algo que vai acontecendo ao decorrer do tempo. Mas como que pode funcionar isso? Que, primeiro, na verdade, paternidade se trata de um espírito e não somente de uma questão de acompanhamento. É o espírito que eu transfiro para alguém. Paternidade, na verdade, é a maturidade que alguém conseguiu chegar em Deus, ou seja, você cresceu ao nível de ser um gerador, e quando você passa a crescer ao nível de gerar, você então vem na essência do espírito de um pai. E aí sim você pode confrontar o espírito de órfão que está na vida de alguém. Então é de espírito para espírito. Na verdade, não é ter um pai, é ter alguém que possui a carga de paternidade. Veja só, humanamente dizendo, nós vamos ter agora os dias dos pais. Você vai cumprimentar, eu estou dizendo assim no sentido natural. Você pode felicitar todos os homens porque é dia dos pais? Não. Quem se torna pai, que você vai dizer, olha, feliz dia dos pais, né? A gente já estudou sobre isso, mas vamos supor aqui que nós estamos nessa onda, né? Vamos lá, quem que você pode dizer feliz dia dos pais? É só aquele que um dia gerou um filho. Esse é pai. Aquele que deu, ou seja, aquele que gerou alguém, aquele que foi e transferiu algo para alguém. Quem é pai? Aquele que transferiu uma semente e aquele que, com a sua semente, gerou uma vida. Esses são pais. Veja, quando nós falamos, então, de paternidade, querido, é muito mais do que sala de aula. E é isso que as pessoas não entendem. Hoje estamos na era dos mentores, mas o Senhor não chamou os mentores, o Senhor chamou os pais, homens que vão transferir espírito, experiência e sabedoria de vida para uma outra geração.
Aleluia. Na verdade, o que nós estamos precisando não são de ensinos, uau, ultra, mega, super power. O que nós estamos precisando é de pessoas que transferem algo para alguém. Não é o teu conhecimento, não é o teu intelecto. Na verdade, a paternidade começa com a transferência de espírito. É quando você consegue gerar em Deus, é quando você consegue entrar em Deus, é quando você consegue amadurecer em Deus, é quando você consegue entender isso, que as tuas palavras se tornaram espírito. E as minhas palavras só podem se tornar espírito quando ela tem o peso da experiência e a prática. Aleluia. Eu costumo dizer isso. Uma coisa é eu dar um conselho e outra coisa é eu dar uma sabedoria para você. Eu posso te aconselhar em diversas coisas por aquilo que eu entendo. Todas as vezes que as pessoas perguntam algo para mim, a maioria das vezes eu vou falar assim, olha, isso eu vou te dar um conselho. Isso eu vou te dar uma instrução. Em outras maneiras, eu vou dizer, isso eu vou te dar uma sabedoria. Por quê? Porque quando eu digo eu vou te dar uma instrução, é algo que eu nunca vivenciei. Eu não vivenciei isso, então eu posso te dizer biblicamente como proceder, mas eu nunca vivi isso. Eu não posso dizer faça desse jeito. Eu digo, olha, a Bíblia diz assim, olha, eu já ouvi que diz assim. Agora, quando eu vivi algo, quando eu experimentei algo, quando eu passei por algo, quando eu venci isso, quando eu rompi isso, quando eu frutifiquei nisso, eu digo, agora eu vou transferir para você uma sabedoria. Eu vou transferir o espírito que está dentro de mim. Eu vou transferir aquilo que eu gerei em Deus. E, na verdade, o maior dom que nós podemos alcançar em Deus é um dia nos tornarmos pai. Entendeu? Eu creio que nós estamos com excessos de mentores, mas com faltas de pais. Pessoas que vão transferir espírito. Então, a primeira coisa de uma paternidade é quando eu consigo transferir espírito. Na verdade, querido, o que nós estamos dizendo aqui é que isso daqui é um dever de todos nós, crescermos à estatura de um pai. Porque essa é a ordem do Senhor. Sabe o que eu acho mais lindo? É quando o apóstolo João, ele está no céu, ele está vendo e o anjo, ele dá um livro para ele e ele diz assim, coma esse livro. Esse livro ele vai ser bem doce na tua boca, porém, quando você engolir, ele vai ser muito amargo. Porém, eu preciso que depois disso você saia para profetizar. É isso daqui. Veja só. Primeiro, eu como. Depois, isso transforma a minha vida. Depois, eu saio para profetizar. Depois, eu saio para fazer. Então, para mim, o maior processo, quando nós falamos de mentoria, por isso que eu digo que é muito mais do que simplesmente passar horas conversando com uma pessoa. Às vezes, só o fato de você transferir espírito para essa pessoa, todos os problemas já começam a ser resolvidos. Por quê? Porque é transferência. É isso que nós precisamos entender. E Jesus estava dizendo, olha, sabe por que vocês não estão entendendo isso? Porque o que eu estou transferindo para vocês não compete, não casam com vocês. Porque aqueles que o Pai me dá, esses, o meu espírito entra dentro deles. E isso vai gerar algo tão profundo neles que é inevitável. Por isso, Pedro, mesmo não entendendo, ele diz, Senhor, peraí, para onde eu vou? Só o Senhor tem palavras que nos alimentam em vida. Na verdade, a paternidade, ele começa nesse ponto. É óbvio que é o Senhor Jesus que faz tudo isso. É óbvio que é o Espírito de Deus que entra dentro de nós. Mas quando nós dizemos de imposição, ou no sentido de imposição de mãos, ou de impartição, essa seria a palavra. Então, o primeiro ponto de uma paternidade é o ato de impartir espírito. Às vezes você não precisa estar você não precisa andar todo momento junto. Mas é o ato, como diz o pastor, é o ato de estar perto. Em muitos momentos você está perto. É o ato de você aprender, é o ato de você ouvir, e é o ato de você caminhar junto.
E caminhar junto não significa que vocês têm que caminhar constantemente junto, lado a lado, mas é o ato de você acompanhar, é o ato de você ouvir as palavras. É muito fácil dizer que eu tenho pai, mas difícil é você aceitar as palavras dadas e as direções. O espírito de paternidade, ele entra dentro de vocês, dentro de direções e correções. E aqui, irmãos, eu vou dizer com toda autoridade e com toda testificação. Essa casa pastoral, né, esse ministério, para mim, na verdade, foram pessoas, né, começando com a pastora Fátima, pessoas que literalmente se renderam para ouvir e receber. Né? Ela chegou primeiro, então muitas vezes ela falava, apóstolo, eu estou com vontade de fazer isso, isso, isso. Eu falei, agora faz tudo o contrário, vai para lá e faça isso, isso, isso. Ela falava assim, eu não quero, mas eu vou fazer. Eu não quero, mas eu vou fazer. Eu não estou com vontade, mas eu vou fazer. E dia após dia foi obedecendo, dia após dia obedecendo, dia após dia obedecendo. E depois vem, né, o pastor Alexandre, do mesmo modo, obedecendo. Ou seja, na verdade, a impartição de obedecer direções, isso é transferir espírito. Eu só transfiro o meu espírito através dos meus conselhos. Não é os meus estudos. Não é aquilo que eu ensino somente. Porque você pode entrar na internet e ver um monte de ensino. Mas aqui mesmo você rende os teus ouvidos e deixa com que você seja circuncidado. Esse é o problema. Na verdade, paternidade, por isso eu digo que começa no espírito, é alguém que tem a faca da circuncisão, que vai entrar na vida de alguém e arrancar dele tudo o que está sobrando e impede com que ele seja germinado. Isso é circuncisão. É marcar o gerar de alguém. Veja só, queridos, não é ensinar, isso é mentoria. Não é instruir, isso é mestral. Paternidade é o ato de arrancar de alguém tudo que impede ela de gerar, tudo que impede ela de prosseguir no gerar. Tudo aquilo que impede esse útero ser, ou seja, o útero gerador, na verdade, é o coração. Então, a quem você consegue render o teu coração, no sentido de espírito, dizer, olha, eu não quero, mas eu vou seguir, porque eu entendo que você é um pai. Então, eu vejo hoje muitas pessoas dizendo, olha, fulano é pai, eu sou filho espiritual do ciclano, eu sou filho espiritual do Beltrano, tá, mas eu vou dizer uma coisa, você está realmente com o teu coração deixando ser circuncidado? Você está também andando com pessoas que realmente se tornaram pais? Porque uma coisa é quando você se coloca perto de pessoas que, no máximo, se tornou irmãos mais velhos. E isso é problema. Sabe o que é isso? Existe entre nós os irmãos. E existe aqueles que ganharam uma responsabilidade a mais. Eu creio que você que está me ouvindo, às vezes é filho, não é filho único, e às vezes você é um filho mais velho. E o filho mais velho, muitas vezes, ele passa a ter a responsabilidade sobre os irmãos. Né? Ó, cuida do teu irmão. Ó, eu vou sair, cuida aí. Ó, eu vou sair, faz comida pro teu irmão. Ó, eu vou sair, fica de olho nele. Ó, eu vou sair ali, mas ó, vai lá. Se acontecer qualquer coisa, tá na tua responsabilidade. Puxa a orelha dele. Então você acaba assumindo o papel de uma autoridade, porém, entretanto, você não tem o espírito de pai. Eu sempre costumo dizer, irmão mais velho, meu irmão, quando o outro faz alguma coisa, a primeira coisa que ele fala é tomara que se vá embora mesmo, tomara que ele se exploda para lá, tomara que ele aprenda, ele bate a cara mesmo e ele vai aprender o que é bom para a vida. Agora, meu irmão, fala isso para um pai. Fala isso para um pai que um filho vai se perder. Fala isso para um pai que o filho vai se dar mal. Fala isso para um pai. O pai, mesmo que ele corrija, esfrega a cara na parede de um filho, na verdade, tudo que ele quer é que esse filho abra os olhos e aprenda
que isso que ele está fazendo vai se dar mal. O irmão mais velho não. O irmão mais velho quer que realmente ele se dê mal. Agora, um pai nunca quer que um filho se dê mal. Por mais que ele seja severo, na verdade, o que ele mais quer é que esse pai, ou esse filho, perdão, se torne alguém de sucesso. A pastora, ela começou dizendo algo. E isso, na verdade, para mim, é o que testifica o espírito de paternidade. Você só consegue se tornar um pai quando você crescer no amor do Senhor. Irmãos, enquanto você não crescer em amor, enquanto você não aprender a ter o mesmo coração de Jesus, é difícil você se tornar um pai. Porque quem é pai biológico sabe, por pior que seja o filho, você sempre torce para que esse filho se conserte e se dê bem. Porque ninguém quer ver alguém se dando mal. Espiritualmente dizendo, a gente sabe, muitas vezes a gente fala, olha, não tem mais jeito, eu libero essa pessoa, não tem como pastoreá-la. Mas mesmo que a gente faça isso, é com pesar no coração. Nunca querendo que a pessoa se dê mal. Na verdade, querendo que a pessoa reconheça os seus erros. Mas voltando para cá, o espírito de paternidade, ele começa a ser gerado quando você chega no nível de amor. Para mim, na verdade, esse é o maior nível espiritual que alguém pode chegar. É o nível de chegar ao nível do amor do Pai. É o nível de você chegar perto de uma pessoa. E esse amor, ele constranger tanto, ele entrar dentro, na verdade, de alguém, fazendo com que ele seja totalmente transformado, fazer com que ele seja totalmente inundado, sabe? Você conseguir quebrar alguém no sentido de palavras, mas essa pessoa nunca se sentir quebrada, ela se sentir amada. Esse, para mim, é o maior nível que eu tenho que chegar. Isso é quando você conseguiu fazer com que... Só um pouquinho, queridos. Quando eu consigo chegar no nível de corrigir alguém a tal ponto que, na verdade, essa pessoa vai ser exortada pelo Espírito e não mais por você. Que ela sai dali, ela se sente tão exortada pelo Espírito, que ela se sente tão constrangida pelo Espírito e não mais pelas tuas palavras. Aí você começou a crescer no nível de paternidade. O que eu quero incentivar, na verdade, vocês é hoje, como diz o pastor, você está debaixo de uma paternidade. Mas veja, todo filho, ele precisa um dia também se tornar pai. Nós estamos aqui falando, né? Nós pegamos esse casal, colocamos para dentro, e o Senhor foi gerando, foi gerando, foi gerando, e hoje eles estão se tornando pais de ministros e ministérios, e assim continua, né? Pais de pais. E o ponto mais alto aqui é o que eu estou transferindo para uma geração. Então, para mim, o estar debaixo de uma paternidade é muito mais do que você ter alguém que te abençoa. É você ter dentro de você a semente que alguém gerou em Deus, toda a essência que alguém gerou em Deus, tudo aquilo que essa pessoa conquistou em Deus. Ela vem e deposita dentro de você e diz, vai, tudo isso nós geramos, e isso sobrou de mim, isso sobejou, e agora eu deixo com você. Veja que Jesus vai falar do pão, mas como ele começa? Multiplicando pão e sobrando pão. Então precisa sobrar. O que é o espírito de paternidade? É o espírito que sobrou dentro de mim, ou seja, há coisas pulsando dentro de mim, há tanta vida pulsando dentro de mim, há tantas virtudes pulsando dentro de mim, há tanta, eu vou dizer isso, há tanta energia de Deus, há tanta vida de Deus dentro de mim, que eu preciso colocar isso dentro de alguém. E essa outra pessoa vai correr com isso que está dentro de você. Por isso, irmãos, eu preciso ser a continuação de alguém. Eu preciso estar na aljava de alguém.
Então eu quero que você tire da cabeça a paternidade como alguém que vai me fazer alguém de uma hora para outra. Não, ninguém é feito alguém de uma hora para outra. Paternidade, na verdade, é alguém que fala, anda comigo. Não é andar comigo no dia a dia, é anda no mesmo espírito que eu estou andando, que eu vou fazer com que o meu espírito também repouse dentro de você. O espírito que o Senhor deu sobre mim. O meu espírito que eu digo não é no sentido literal, mas é aquilo que o Senhor repousou dentro de mim, que gerou dentro de mim, eu vou transferir isso para alguém. Assim aconteceu no Antigo e no Novo Testamento. Veja só, no Antigo Testamento, Moisés andando e chega. Eu gosto dessa. Para mim, quando falo de paternidade, para mim, essa é a maior figura que eu tenho de paternidade, quando Moisés, e ele era um homem que tinha um problema seríssimo com paternidade, porque você vai ver, ele está lá assim: Moisés, filho de um levita com uma levita. Ou seja, alguém da tribo de Levi com uma mulher da tribo de Levi. Depois nós vamos saber os nomes dos pais, mas no começo você vê que ele não tem uma referência paterna bem acentuada. Mas ele vai caminhando com o Senhor, ele vai caminhando com o Senhor, ele vai caminhando com o Senhor, e muitas vezes as pessoas querem ser a sucessão de alguém, as pessoas querem ouvir isso, né? Olha, eu quero pegar a capa do fulano, eu quero receber do fulano, e a gente pensa que a gente recebe somente numa imposição de mão. Não, queridos. Veja só, todas as vezes que você vê Moisés, em todos os momentos, tinha um homem que nunca se afastou de Moisés, chamado Josué. Moisés estava no monte orando, Josué estava guerreando. Moisés estava intercedendo e Josué nas batalhas. Moisés estava no monte recebendo a palavra, Josué também estava lá. Moisés entrava na tenda da revelação, Josué ficava na porta e só saía quando Moisés saía. Ele poderia muito bem estar se sentindo ingrato, ou seja, nada aconteceu na vida dele, ele servia a Moisés, mas um dia, eu sempre costumo usar isso, né? Um dia o Senhor pega Moisés e chama Moisés, eu uso essa ilustração, né? Moisés entra na tenda da revelação e o Senhor toma ele, e o Senhor grita de lá, próximo. Quem estava na porta? Josué. Então Josué não foi uma escolha aleatória. Josué não foi, a mamãe mandou eu ir escolher. Não, não. Josué, na verdade, andou mais de 20, 30 anos do lado de Moisés, recebendo de Moisés o espírito dele. E quando a gente olha para o começo do ministério de Josué, ele diz assim: Josué, filho de Num, olha a paternidade definida, servo de Moisés, servo do Senhor. Ou seja, nós vemos uma paternidade, uma identidade e um destino. Pai, Num. E a palavra Num significa continuidade. Servo de Moisés, destino. Servo do Senhor, identidade. O cara tinha tudo o que ele precisava, porque ele aprendeu a caminhar junto. Nós vemos Elias. Que lindo Elias! Elias, ele começa a gerar no Senhor, e Elias era um cara solitário, o cara que andava só, filho de um tisbita. Mas quando nós olhamos para a vida de Eliseu, Eliseu tinha algo definido dentro dele. Veja que tem uma geração que vai ter que buscar, mas tem uma geração que vai receber porção dobrada. Aleluia. Tem uma geração que vai se comprometer em buscar. Isso é bonito, é bonito. Às vezes você teve que buscar sozinho, isso é lindo, querido. Mas eu vou dizer, eu preferia ter sido uma geração que recebesse e não a que tivesse buscado. Eu fui uma geração que recebeu. Espiritualmente dizendo, eu recebi do apostólico, eu fui impartido do apostólico, eu não fui aquela pessoa que começou do além, que começou sem nada, não, eu comecei a partir de alguém. E como foi algo bem mais bem sucedido, assim dizendo. Aleluia. Eu vi todos os pais que acompanharam os apóstolos do primeiro momento no Brasil, como eles tiveram que lutar, como eles tiveram que aprender do nada, como eles tiveram que buscar revelação, porque não tinha nenhuma referência. Imagina, hoje eu tive a oportunidade de andar com os primeiros apóstolos que foram ungidos no Brasil, e eles começaram do nada, muitas vezes não sabendo nem o que fazer e nem o que era ser apóstolo. Sim.
E de repente eu chego já de uma geração que já foi treinada, de uma geração que já buscou, uma geração que já recebeu, e simplesmente essa geração chega e imparte dentro de nós, dizendo: siga aquilo que eu recebi do Senhor, siga. Isso é paternidade, isso é filiação. É o ponto de você chegar diante de alguém, a pessoa chegar e colocar assim, falar assim: olha, toma, eu estou transferindo para você, mas não é só numa oração. Esse toma, eu estou transferindo para você no meio da caminhada. É no meio da caminhada. Jesus poderia ter passado numa sala de aula intensivão um fim de semana, né? Eu vou usar a nossa linguagem de hoje. Jesus poderia ter feito uma imersão do evangelho. Vem cá, 3 dias comigo. Nós vamos fazer uma imersão no evangelho. Não, Jesus diz: vem cá, ande comigo 3 anos, que eu vou impartir dentro de vocês a missão. E quando Jesus sobe, ele simplesmente sopra sobre eles e diz: olha, aquilo que o meu Pai me deu, eu transfiro para vocês. Toda a autoridade foi me dada. E agora eu libero sobre vocês. Tudo que vocês ligarem, serão ligados. Tudo que vocês desligarem, serão desligados. Há poder e autoridade sobre vocês. Nós não recebemos isso de graça, querido. Alguém veio e angariou tudo isso. Jesus veio e gerou tudo isso e transferiu sobre nós. Então, paternidade, como eu estava dizendo de Elias e Eliseu. Sabe o que eu acho legal? Elias tinha uma escola tremenda. Se você ler o momento de Elias, era top. A escola e um monte de gente. E as pessoas chegavam e falavam assim: você está sabendo que Deus vai tomar Elias? Eliseu falava: fica quieto, cara. E Elias chegava e falava assim: olha, eu estou indo para tal lugar. Fica aí. Ele falou: não fico. Às vezes as pessoas ficam pensando: não, é porque ele estava querendo a porção dobrada. Irmãos, se você parar para pensar, só depois que ele atravessou o Jordão, que ele diz: cara, o que você quer de mim? Na verdade, não havia nenhuma garantia. Não havia nenhuma garantia daquilo que ele receberia, não tinha nenhuma garantia. Na verdade, ele queria andar com Elias. E ele foi para um primeiro lugar, foi para o segundo lugar, mas você parou para pensar que todos aqueles profetas poderiam andar junto? Todos aqueles profetas poderiam estar juntos, falando: olha, fica aí, vamos lá, vamos todo mundo junto, meu irmão. Os caras estavam constantemente com Elias, mas eles não quiseram. Só um diz: cara, eu quero que você tenha. Não é, quando a gente fala isso, parece uma ambição, né? Eu quero, tipo assim, eu quero a casa que você tem, eu quero a riqueza que você tem, eu quero a moral que você tem. Não, não. Eu quero o que está dentro de você, cara. Porque você, para mim, é uma referência de um homem de Deus. E eu quero chegar a ser aquilo que você é. Eu quero me espelhar em você de como andar com Deus e como servir a Deus. Para mim, é isso. E é isso que ele olhava para Elias e falava: eu quero isso daqui. Eu quero que você tenha. Eu quero ser o que você é com Deus 2 vezes. Aleluia. Porque você me inspira. Você me faz olhar para Deus de uma maneira que ninguém me faz. Você me faz me conectar com o Senhor como ninguém me faz. Você me leva ao Senhor como ninguém me leva. Então, veja, querido, paternidade não é alguém que leva você para Ele. Paternidade é alguém que te leva para o Senhor. É isso que nós temos que entender. Entendeu? Veja só, queridos, quando a gente fala de paternidade, não é alguém que me leva para mim mesmo. Olha, você é meu filho, vem cá, eu vou te trazer para mim e você vai ser um Éder Júnior. Não, queridos, paternidade espiritual é: vem cá, que você vai ser um cristão. Eu vou te levar ao meu pai. Eu vou te levar a andar com o meu pai. Eu vou te levar a ser aquilo que você tem que ser. Então, a primeiro momento, paternidade é um espírito. Ele é muito mais do que uma mentoria. Ele é algo que eu derramo sobre alguém. Segundo, aquilo que derrama sobre a minha alma. Paternidade, ele vai alinhar o teu destino. Vai alinhar, na verdade, a tua identidade. Primeiro, ele alinha o teu ser, depois a tua identidade.
Ele vem alinhando, 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 alinhando toda a tua identidade. Porque o espírito de orfandade, o ser órfão, não é a ausência de um pai. Você pode ser órfão de um pai vivo. Eu conheço muitas pessoas que são órfãos dentro de paternidade física e espiritual. Porque a orfandade é um espírito, e a orfandade é um espírito que te leva a nunca ser aquilo que você tem que ser. Na verdade, o que trava o teu destino é o espírito do órfão. Eu sempre costumo dizer que o espírito do órfão, ele trava. Ele trava você para não conseguir alcançar. É um espírito de rejeição, é o espírito da orfandade. Ele te desconecta de todas as palavras de propósito e destino. O segundo ponto que uma paternidade faz com a gente, ela alinha minha alma, ela corrige o meu caráter, ela aponta um destino, ela corrige todas as falhas e as deformações, ela aponta tudo aquilo que está sobrando em mim ou faltando em mim. Ela vai me ajustando. Mas o problema de hoje, falar de paternidade, é porque nós queremos alguém que simplesmente me joga para cima. E, na verdade, primeiro, querida, a paternidade vai te jogar para baixo. Ela vai ter que te consertar. Como eu vou te jogar para cima se ainda você está quebrado? Primeiro, na verdade, um pai oculta, depois ele revela. Você entendeu? O primeiro passo de uma paternidade é ocultar alguém. A primeira coisa que o Senhor vai fazer com você é te ocultar e não te revelar. A primeira coisa que o Senhor vai fazer é te esconder e não te expor. A primeira coisa que o Senhor vai fazer é te cobrir e não te revelar. Ele precisa te cobrir, ele precisa primeiro te levar para um lugar onde você identificou quem você é, para depois estar apontando para o que você faz. Por quê? Porque lembre-se, paternidade não é um ensino. Paternidade é um espírito. Então, se eu não sei quem eu sou, o que eu estou transferindo para os outros? Se eu não sei o que eu sou, o que eu transfiro para as pessoas? Mas quando eu defino, quando eu estou em paz, quando eu sei aquilo que o Senhor está fazendo, eu consigo transferir para alguém, eu consigo impartir para alguém, eu consigo colocar dentro de alguém alguma coisa. Esse é o destino. Essa, na verdade, é a identidade. E aí, como eu disse, depois isso revela no meu corpo, que são os frutos de tudo isso. Irmãos, eu vou dizer, quando você passa para essa última etapa de frutos, já não tem, já não tem mais nenhum tipo de restrição. Quando você entrou para dentro disso, as coisas começam a frutificar naturalmente. Naturalmente, não tem mais esforço. Você acha que nunca viu uma árvore entrando na igreja e falando assim, olha, eu quero fazer uma campanha de oração, porque, rapaz, tá tão difícil para eu gerar. Oh, meu Deus do céu. Quem já viu um pé de manga entrando na campanha de 318 dias, fogueira santa, porque tá tão difícil de dar manga? Não. É natural o pé de manga da manga. É natural o pé de coco da coco. É natural, meu irmão, a árvore dá fruto, porque é natural dela. Veja só, queridos, dar errado é muito mais difícil do que dar certo. Na verdade, a gente tem que se esforçar mais para dar errado do que para dar certo. Porque nós nascemos para dar certo. O problema é que nós estamos desconfigurados quando é alinhado de cima para baixo. Teu espírito, você está agora debaixo dessa filiação. Você é filho. Você está sendo impartido. A tua alma está consertada. Você está em paz. Você já não tem mais ansiedade. As coisas estão acontecendo. Você está simplesmente sabendo que tudo vai dar certo. Depois, dar fruto é natural. Dar fruto é só consequência. Dar fruto é só o destino de uma árvore. Por isso, não se preocupe com a frutificação. Se preocupe primeiro com o que você está sendo impartido. E
Quando você vai começar a impartir? Na verdade, o que está sendo gerado dentro de mim? Palavras, estudos, conhecimentos, filosofias, técnicas, ou na verdade eu estou recebendo de alguém espírito? Eu estou recebendo de alguém uma carga de espírito. E quando você entende isso, irmãos, é muito é muito sobrenatural. Mas é um muito sobrenatural, muito natural. Entendeu? É muito sobrenatural, muito natural. Eu lembro do meu ministério. Eu comecei a pastorear dia 5 de dezembro de 2004. Eu fui ordenado a pastor. Dia 6 de agosto de 2009 eu comecei o apostólico. Então, de 2004, na verdade, eu fui ungido apóstolo em 2013. Então, foi 9 anos numa questão pastoral. Mas pastoral mesmo, eu andei de 2004 a 2009, 5 anos. E nesses 5 anos, eu vivi uma vida com muitas interrogações. Muitas interrogações. A gente brinca, né? Vou usar a palavra do apóstolo José. A única unção que a gente tinha era a unção do cachimbo, né? Só levava fumo. Meu Deus. Cada coisa, meu irmão. Era um problema atrás do outro, nada dava certo. Cheios de promessa, cheios de promessa. Meu irmão, tinha promessa para todo lado. Desde o primeiro dia que eu pisei na igreja, eu creio que muitos aqui podem até se identificar com isso, irmãos. Eu era um jovem de 16 anos, que era agora convertido. Não sabia o que estava fazendo na igreja, sabe aquele... Porque o cachorro entrou na igreja porque a porta estava aberta, mais ou menos eu. Né? Eu agora era crente. E não sabia o que fazer agora, né? O que eu vou fazer? O que eu sou? Aí a igreja tinha uma campanha de oração. Segundo, quer dizer, quarto dia de igreja, eu me converti, era numa quinta-feira, eu fui para a igreja, tinha acabado de ir num um retiro de carnaval, né? E no retiro de carnaval, eu era católico roxo, amarelo, cor de rosa e verde, tudo você pensar de que cor. Eu era um cara católico mesmo, praticante. Eu sempre fui muito religioso, né? Sempre gostei de igreja. Então, desde a minha pequenez, minha mãe me levava para a igreja. Então, eu ia para as missas, fiz tudo que você pensar, me frequentava mesmo, xiitamente. E, de repente, um dia eu vou para uma, como diz, um acampamento, né? E nesse acampamento, simplesmente conheci alguém lá que disse que não podia, a gente não podia ter nada porque eu não era crente. Isso foi numa quinta-feira. No domingo eu era crente agora. Pronto, sou crente. Né? Se não é, esse é o problema, sou crente. E pronto, agora sou crente, com 16 anos de idade. E aí eu fiquei, meu Deus, agora o que os crentes faz, né? O que os crentes faz? E aí a igreja estava numa campanha de oração. E de repente, na segunda-feira, fui para a campanha de oração. Eu creio que vocês já tiveram essas experiências, né? Simplesmente aquela senhorinha de coque veio para o meu lado, começou a chiar que nem panela de pressão e falou: o Senhor está te separando para uma obra grandiosíssima e o Senhor te levará e o Senhor vai fazer isso. E eu falei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas naquele momento eu disse: cara, é isso. Se é para ser, vamos ser. E pronto, naquele momento eu entendi que eu tinha algo para fazer. E daquele momento em diante, eu comecei a mudar toda a minha história, todos os meus projetos, e realmente eu falei: Senhor, é isso que eu quero, e eu quero te servir. E realmente ali eu mudei o meu foco, realmente eu creio que ali houve uma conversão do meu coração, me entreguei ao Senhor de todo o coração e disse: Senhor, pode fazer. Mas eu já tinha 5 anos de pastor, 5 anos pastoreando e nada. E eu só tinha dúvida, eu falei: Senhor, cadê? Cadê todas as promessas? Cadê tudo aquilo que o Senhor tinha falado para mim? Cadê todas as coisas? Até um dia que alguém chegou para mim e falou assim: cara, você não pode andar sozinho.
Eu era pastor de uma denominação, eu me sentia uma pessoa bem-sucedida, estava começando o ministério, ninguém me incomodava. E um dia o Senhor soprou no meu ouvido, eu ouvi, ele disse assim: você é um apóstolo. E eu não tinha nenhuma referência de apostolado, na verdade, o único apóstolo que eu conhecia era o apóstolo Valdemiro Santiago, isso daí em 2009, né? Eu falei, meu Deus, né? E, caraca, o que é isso? Né? A minha linha de pensamento era totalmente diferente dele. Eu falei, meu pai do céu, e agora? Né? Eu penso totalmente ao contrário, eu sou um apóstolo agora. Será que eu vou ter que fazer tudo aquilo? E aquilo começou a borbulhar na minha cabeça, mas eu fiquei quietinho. Falei, você tá doido, né? Vou ficar na minha e deixa eu ser um pastor, que é bem melhor. E aí eu fui, e de repente o Senhor começou a mover, tá lá eu, agora, dentro de um ministério que o Senhor falou assim, agora você vai fazer isso, e eu fui fazendo prova, e aquele negócio todo, e de repente, pum, tô lá. Mas eu não me intitulei apóstolo. E, de repente, chega uma pessoa, bate no portão da minha casa e fala assim, você é o fulano de tal? Eu falei, sou. Então, Deus me mandou aqui para falar assim, 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 assim. Eu falei, meu Deus, né? E aí começou, e está lá eu, começando agora a igreja. Nunca tinha entendido isso. E ele disse, depois de um tempo, cara, você não pode andar sozinho. E foi aí, então, que eu entrei no verdadeiro apostólico. E essa pessoa somente começou a impartir sobre mim espírito. Depois disso veio o apóstolo Joseí, que logo em seguida já conheci ele, e ele, mais do que nunca, começou a impartir sobre mim espírito. Irmãos, eu vou dizer, só o fato de andar com essas pessoas, muitas coisas foram confrontadas dentro de mim. Muitas estruturas, muitas coisas foram confrontadas, muitas meninices foram confrontadas, muitas inexperiências, muita inaptidão, muita rebelião, e isso foi jogando para fora. E, na verdade, quando você se conecta com essas pessoas, a primeira coisa é o espírito que está neles, começa a confrontar o espírito que está em você, e, irmão, aquilo muitas vezes dá vontade de sair correndo, e algo é totalmente esquisito, começa a brotar dentro de você, mas aquilo vai arrancando e você vai permanecendo, e aquilo vai sendo arrancado, e na mesma medida aquela água vai derramando, e eles vão transferindo sobre vocês destino, propósito, missão, identidade. E isso depois foi caminhando. E isso daqui já tem de 2009 até agora, já vai para quase 14 anos. Irmãos, é indescritível. E eu olho para trás e falo assim, não teria como chegar onde eu cheguei se eu não tivesse essa transferência sobre a minha vida. É muito mais do que ter alguém que me aconselhe. Sabe que eu vejo? Às vezes as pessoas pensam que paternidade é só ter alguém que fica resolvendo os teus problemas. Eles fazem isso, mas é muito mais do que isso. É alguém que vai impartir sobre mim espírito. Alguém que vai impartir sobre mim algo. Alguém que vai derramar sobre mim algo. E eu tenho que estar disposto a pegar isso que está sobre as pessoas. Eu olho hoje para o apóstolo Joseí e, na verdade, eu olho hoje a minha esposa, né, falando, assim, rapaz, mas você está igual o apóstolo Joseí, né? Você está andando muito com ele, né? Você está igual a ele. Ou seja, não numa crítica, né, mas assim, é inevitável. Você vai caminhando com a pessoa, você vai caminhando com a pessoa, você vai caminhando com uma pessoa. E aí eu vejo, tem muitas, eu vou colocar aqui, o apóstolo tem muitos filhos. Mas eu vou dizer uma coisa, querido, não é só ter pai, é o quanto eu estou disposto a ser impartido e circuncidado. Então, paternidade é espírito, é identidade e é destino. Então, eu pego a palavra dos pastores que colocaram aqui. Irmãos, vocês precisam
não só buscar uma pessoa. Vocês precisam entender que pessoa que está crescendo na estatura de um pai, que aprendeu a amar e está com a faca da circuncisão, que pode circuncidar você. Então, todo pai, ele primeiro teve que ser um filho. E hoje, dentro dessa live, eu sei que tem bastante gente que faz parte da rede, tem pessoas que são de fora, e tem muitos que estão andando, né, com os pastores, Alexandre, pastora Fátima. E uma coisa eu vou dizer, eu, Éder, eu testifico do quanto esse casal tem crescido em paternidade. E o espírito que eles estão derramando, e como eles se sujeitam e colocam diante do Senhor tudo aquilo que está sendo feito. Então, eu falo, né, sobre esse ponto. Vocês que estão acompanhando esse ministério, vocês que estão caminhando sobre isso, realmente eles têm se tornado pais de filhos, pais de igreja, pais de ministério. E eu sei que em pouco tempo o Senhor os fará pais de nações, porque para ser um pai não é somente um título. Para ser um pai, primeiro você teve que aprender a ser um filho, aprender a obedecer, aprender a se colocar, aprender a se sujeitar e deixar que alguém circuncide você. Você já parou para pensar nessa palavra? Eu não sei se você já parou para pensar nessa palavra. Eu vou te explicar o que é isso. É você pegar uma faca. Eu vou usar a circuncisão do modo macho alfa, não no modo Nutella. Circuncisão modo macho alfa. Você pega o coiso do homem, sem anestesia nenhuma, pega uma faca feita de pedra, bem afiada, e faz assim. Né? Eu creio que os homens já deu aquela torcidinha. É mais ou menos isso. Irmão, não é nada agradável, não é nada legal e não é nada suave. Por isso, ser circuncidado nunca é agradável. Nunca. Por isso, o último versículo do texto que nós lemos diz, e depois disso, João 6,66. Uma vez eu vi um pastor pregando e eu achei muito interessante. Ele falava, irmãos, pode vir alguma coisa do 666? Nada, né? Então, em João 6,66 diz, e depois disso, muitos os discípulos que andavam com Jesus não andavam mais com ele. Então, eram discípulos, mas não eram filhos. Sabe, irmãos, eu coloco aqui sempre isso, para me terminar. Para mim, sempre existe 3 níveis que você pode chegar dentro de uma rede. Primeiro, entenda que qualquer rede é diferente de igreja. Igreja, você tem um cuidado diário. Rede, não. Você tem a maturidade, você já aprendeu a comer, ler Bíblia, orar. Mas dentro de uma rede, você tem que aprender 3 coisas. Eu falo isso para todos aqueles que entram na minha rede apostólica. 1, você vai entrar na minha rede com a minha cobertura espiritual. Você tem a minha bênção, eu vou estar orando por você. E tudo que o Senhor me deu vai chegar à tua vida. Então, só o fato de você estar dentro da rede já é legal. Não é que estou falando comigo, mas se você está dentro de uma rede apostólica, de pessoas sérias, irmão, só o fato de você estar ligado a alguém, você já está recebendo o que essa pessoa recebe. Você está ligado. É um corpo, é uma rede. Mas você pode ficar o resto da vida tendo uma cobertura. Mas tem pessoas que cavam um pouco mais
Eles não são só uma cobertura, eles querem um discipulado, eles serão discípulos. E eles aprenderão, mas eles não passarão de discípulos. E eu vejo que esse caso dos discípulos de Jesus eram isso. Eram discípulos. Eles andavam, estavam ali. Mas quando nós falamos de filho, a gente vai ver os apóstolos, e aqui eu menciono Pedro, que era algo diferente. Então, dentro de uma rede, você pode ser uma cobertura, ter uma cobertura, você pode ter um discipulado, mas você pode ter uma paternidade. Quando aqueles discípulos falaram, Senhor, isso aqui tá duro demais, cara, não estou conseguindo engolir, esse negócio tá louco demais, tá doendo, cara, essa palavra tá... Ixi, foi demais para mim, tá dando indigestão. Muitos pararam de andar, mas os filhos não. Quando Jesus olha para os discípulos e fala assim, ei, vocês querem ir junto? Pedro fala, Senhor, vou usar a palavra, eu sou filho, para onde eu vou? Não tem outro lugar para ir. Para onde eu vou? Eu já tenho essa genética. Veja, em Mateus 26, quando aquela serva falava, cara, você é um deles, você fala igual a eles, você pensa igual a eles, você tem o mesmo comportamento. Cara, não tem para onde ir. Eu sou filho, eu peguei a genética, eu peguei isso, não tem como eu ser diferente. Olhando para uma paternidade assim, é muito interessante. Esses dias ouvindo a apóstola Lúcia, né, automaticamente a minha mãe espiritual, né, é, uma mulher querida, uma mulher amável e o amor do Senhor transborda na vida dela. Ela fala, rapaz, mas sem o Joseí é igualzinho. Vocês chegam para pregar, vocês não sabem o que vocês vão pregar, vocês não sabem o que vocês vão falar. Vocês chegam ali e falam, qual é a mensagem? Não sei, né? E, rapaz, vocês começam a pregar, vocês pregam, vocês fazem, parece que vocês combinaram tudinho. Mas não, a gente só anda no mesmo espírito e na mesma sintonia. Então, quando ele bate lá, já entramos aqui, já vamos fazendo, e parece que estava tudo combinado, mas, na verdade, ninguém sabia de nada, nem o que ia falar. Mas por quê? Porque a gente aprendeu a andar, nós aprendemos a andar no mesmo espírito, isso é paternidade. E aí, o apóstolo, às vezes, fala assim, vamos fazer um congresso, última vez, né? Vamos fazer um congresso de evangelismo. Eu falei, vamos, apóstolo. Terminamos expulsando demônio. Eu falei, apóstolo, não tem jeito, cara. A gente não tem jeito, não tem jeito de falar. De seminário de avivamento, a gente vai expulsar demônio. Seminário de cura, nós vamos expulsar demônio. Seminário de evangelismo, nós vamos expulsar demônio. Se a gente for o seminário da supergraça, nós vamos expulsar demônios. Não tem como. É isso que a gente sabe fazer. E a gente pegou, a gente anda na mesma sintonia nisso. Então a gente fala, olha, chega um tempo que é isso, a paternidade, ela não é instantânea. Por isso, não adianta você chegar e falar assim, entrou ontem e falar assim, eu sou filho. Não, querido, não se iluda com isso. Você só se torna filho quando você entendeu, você foi indo, andando, recebendo, sendo impartido, obedecendo, ouvindo, a ponto do teu coração ter sido circuncidado. E aí sim, você fala, cara, eu sou filho. Eu sou filho. Você entendeu? Então, eu digo que todas as vezes que você se conecta a uma rede ou alguém, você começa com uma cobertura, você cresce a um discipulado e você amadurece em uma filiação. E eu convido vocês a amadurecerem, a se tornarem filhos e a crescer depois a grandeza de se tornarem pais. Por isso, que você possa crescer nisso, que você possa andar nisso, que você possa ser levado a esse, eu vou dizer isso, a esse nível. Porque hoje as pessoas falam de nível em poder e unção. Para mim, nível é o nível de amor que eu cresço, o nível de paternidade e o nível de filiação que eu vou crescer. Que o Senhor possa te levar a isso. Que o Senhor possa circuncidar o teu coração, que o Senhor possa te conectar não só a um mentor,
mas que o Senhor te conecte a um pai. E volto a dizer, hoje vocês que andam com esse ministério, não o ministério Morra, Venha Viver, porque isso é uma placa, mas ao ministério Alexandre e Fátima. Esse ministério, se vocês que andam, querido, vocês estão bem acompanhados, vocês estão andando bem assessorados, né? Eles têm crescido a estatura de se tornarem pais e o Senhor tem trabalhado na vida deles e eu sei que muito eles farão no Senhor. Quero abençoar vocês, dizer que o Senhor possa transferir sobre vocês destino e que vocês possam ser os próximos quando uma geração estiver sendo arrebatada pelo Senhor. O Senhor gritar próximo, que o Senhor encontre você nas portas. Que o Senhor te encontre como servos obedientes, filhos amados, filhos de honra. Que o Senhor te encontre sempre preparados, equilibrados, alinhados, ajustados e totalmente circuncidado para essa obra. Que quando o Senhor gritar próximo, a glória do Senhor, a vestidura do Senhor esteja sobre você, as armas do Senhor estejam sobre você e você já esteja pronto, como Josué, como Elias e Eliseu, como os 12 apóstolos, como todos aqueles que receberam depois deles, como homens e mulheres que passaram por essa terra, que foram os próximos de uma geração. Que essa geração e que você dessa geração seja os próximos a receberem toda essa carga. Que o Senhor abençoe, que o Senhor prospere, que o Senhor alinhe vocês, que o Senhor alinhe a alma de vocês. Eu abençoo vocês. Eu abençoo a casa ministerial do pastor Alexandre e pastora Fátima. Eu abençoo para que frutifique e dê bons frutos e que sejam frutos que permaneçam, frutos que sejam para a eternidade. Nós abençoamos e testificamos e declaramos que a vida do Senhor repouse sobre cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Enfim. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ai, ai. Só um minutinho, vamos voltar aqui a marcação. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Apóstolo, muito obrigado em nome de Jesus. Que Deus te guarde, te abençoe. Obrigado pela honra, obrigado pelo tempo disponível, obrigado pela bênção, obrigado por ter falado ali com as nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Quando o apóstolo fala da vontade de sair correndo, eu me apego, porque dá vontade de sair correndo mesmo, muitas vezes, mas para minha vida, eu tenho uma palavra. Então é importante, além de você ter uma paternidade, você ter uma palavra. Porque quando dá vontade de sair correndo, é aquela palavra que vai fazer com que você fique. É aquela palavra que vai fazer com que você fale, não, eu sei porque eu estou aqui. Então, a minha palavra, o que Deus tem comigo, é aquela palavra de Naamã, que tudo começou. Então, ali, Naamã, 7 vezes ali ele teve que mergulhar. E eu tenho vezes que eu mergulho 14, 15, 20 por dia, porque é justamente essa vontade de correr. E quando dá essa vontade de correr, eu vou e mergulho. Porque, como eu estou sendo quebrado, né? Eu tenho testificado na igreja que eu estou sendo moído em tudo. Então, toda hora, como eu fiz tudo sempre o que eu quis, e agora Deus está fazendo o quê? Agora Ele está me quebrando em todas as áreas. Então, eu estou tendo que fazer tudo o que eu não quero. Então, eu tenho que mergulhar. Porque se eu não mergulhar, vai complicar. Sim. Mas graças a Deus, Deus tem me dado essa graça, né? De ter essa palavra. Então, gere uma palavra no Senhor. Fala, Senhor, me dá uma palavra. Eu quero andar nessa paternidade, mas eu quero ter aonde me apegar quando a batata assar, quando a porca torcer o rabo, eu preciso saber para onde eu vou. Para mim, eu vou mergulhar, para você, Deus vai dar outra coisa, mas o importante é que você tenha uma palavra que te sustente na sua caminhada e que te leve até o final. Amém? Que Deus abençoe a cada um que entrou. Muito obrigado pelos do ministério, pelos que vieram
prestigiar aí a vida do apóstolo, nosso ministério também, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Uma boa noite, shalom. Minha esposa vai estar encerrando em nome de Jesus Cristo, amém? Amém. Glória a Deus, amados. Graças a Deus por essa palavra. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos por essa palavra tão pontual, Senhor, que vem trazer ao Rei da Glória entendimento que se temos Pai, Senhor, temos identidade e destino, Pai. Glória a O Deus. Pai destrava para propósitos, ó Rei da Glória, para governo, Deus. E é isso que queremos gerar neste lugar, Pai. Uma geração, um povo, ó Rei da Glória, uma linhagem, ó Pai, querido, de governo na terra, Pai. Que saiba, Rei da Glória, que a terra, ela pode ser confrontada com aquilo que é do céu, Senhor. E assim nós vamos mudando, ó Rei da Glória, atmosferas, vamos mudando a nossa própria vida, vamos mudando o que está ao redor, ó Pai. Aquilo, ó Pai querido, que nós podemos influenciar por aquilo que é celestial, Senhor. Disseste na tua palavra que seja feito na terra o que é feito no céu, Pai. Em nome de Jesus, e há uma vontade soberana para nós. E é essa vontade, esse propósito eterno, Senhor, que nós queremos que a terra viva, Pai. Porque tu disseste na tua palavra que toda a terra será cheia do conhecimento da tua glória, Pai. E quem pode levar conhecimento da tua glória somos nós, os teus filhos, ó Deus, os portais eternos que tu construíste aqui na terra, Pai querido, para levar essa glória. Porque tu andaste no meio deste povo, ó Rei da Glória, cheio de graça e de verdade. Por isso queremos ser imitadores teus, Senhor. Então te louvamos, te agradecemos, ó Rei da Glória, por homens de destino como é a vida do nosso apóstolo, ó Pai. Em nome de Jesus, um homem, uma casa de destino, Pai querido, profético, de destino e governo, Senhor. Te louvamos e te agradecemos, Pai. E que privilégio é para nós, Senhor, termos sido convocados por Ti para fazermos diferença na terra, Pai. E ajuda cada um de nós a assumirmos propósito, identidade, paternidade, Senhor, para que em tudo sejas glorificado. Somos filhos do mesmo Pai. Bebemos todos da mesma fonte espiritual, Senhor, que procede de Ti. Nos ajuda a andarmos alinhados de acordo com o conselho da Tua vontade e vivermos o avanço que de Ti procede. Em nome de Jesus, em tudo seja engrandecido e glorificado, Papai. Muito obrigada. Muito obrigada, meu Deus, pela vida do Teu filho, pela vida de cada um desses que se expuseram a esta palavra nesta noite, Senhor. E como foi lido, ó Rei da Glória, que a palavra que é espírito e vida, a qual nós não queremos ir embora, não queremos deixar, Senhor, sair de nós, se transforme naquilo que tu a liberaste para ser, porque ela não voltará para ti vazia, mas ela fará aquilo que te apraz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, amados? Em nome de Jesus. Shalom, shalom. Amém, shalom. Até domingo. Em nome de Jesus. Boa noite, Glória a domingo, Deus. 19 horas, Santa Ceia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.